pessoal, eu sou Cristiane, professora de literatura. Vamos falar hoje de uma peça de teatro, né, que marcou todo o Ocidente, virou conceito de psicanálise, que é o Édipo Rei do Sófocles. Sófocles, ele tá diríamos que ele é o segundo grande professor grego depois de Homero, porque Homero viveu, né, segundo a lenda lá, se existiu mesmo ou não, ninguém sabe, no século 8 a.C. Não havia teatro, não havia esses lugares fechados onde se encenariam peças, essa coisa e tal. Era no meio da rua mesmo. O Sófocles, ele está num período grego que é o auge da cultura grega, que é no século V, onde já tem aqui a filosofia, o teatro, já se constrói um edifício, né, que é redondo, né? O teatro grego era interessante porque não tinha alto-falante, então eles criavam assim algo circular, porque daí ficava aqui o ator, olha que lindo meu ator. E a voz reverberava por esse lugar aqui e ecoava, gente, eram tipo 20 mil lugares. Por que o teatro, ele também era uma grande escola grega. Lembrando que não tinha escola ainda na Grécia, gente, mas o cidadão grego se educava através do teatro. Por quê? Porque, olha só, os gregos sabiam que as narrativas, as histórias, os mitos eram os grandes exemplos que mereciam ser lembrados e seguidos. Pois no teatro haverá uma encenação, um homem vestido lá com uma peruca, com um salto, um negócio gigantesco, que representaria um herói. Esse herói cometeria uma falta, um erro, ele sofreria com este erro, ele seria penalizado com este erro, eu ficaria muito triste com este erro, eu sofreria com o herói e, através dessa identificação, eu limparia os meus males. Não é à toa que um dos conceitos gregos mais importantes é o de catarse, que é a expulsão do mal. Então, por exemplo, tem lá você vai no teatro, na Grécia, tem um herói que mata o pai. É uma falta. Você, naquele momento, você matou o teu pai também, você experimentou a transgressão. Mas depois o herói vai ser penalizado, vai ser preso, vai morrer. Você sente aquela dor, porque, coitado, ele não era tão mal assim. E você sofre e você também vai ser penalizado. Quando acaba o teatro, você saiu de uma lavada. Ai, gente, pequei, fui limpo, tô indo bem. Isso é uma prática muito importante num gênero chamado tragédia. A tragédia grega é um gênero do teatro em que o herói ele vai cometer uma falta, que é a amartia, né, que é a transgressão, mas vem o destino e vai corrigir, vai penalizar. E o mais louco que é assim, lá na epopeia do Homero, século 8 a.C., os deuses ajudavam. Atenas soprava, lavar roupa nausíaca. No caso do século V, não existe mais os deuses ajudando, é o homem sozinho. E o homem sozinho nas tragédias, ele acha que sabe tudo, ele acha que terá um final feliz, mas ele não tem certeza. E a grande tragédia, a grande ironia trágica é, tentando escolher o melhor caminho, eu fui atrás do pior caminho. Então, a tragédia sempre vai lidar com esse falso saber do homem. Ele se acha tão sábio e, ao tentar fugir da desgraça, foi mais próximo a ela. E é justamente o tema de Édipo Rei. Gente, eu vou contar. Édipo Rei era uma história que já era sabida por todos os gregos. Não é assim, o Sófocles, ai, tá chovendo, vou criar uma história muito louca. Não é não, gente. Era um mito que vem muito antes do Édipo Rei, que é a maldição dos Labidácedos. Pessoal, a maldição dos Labidácedos começa com Laio, que é o pai do Édipo. O Laio, garotão, ele que era o príncipe de Tebas, né, ainda novinho, ele vai passar as férias na casa de um primo, que também é de uma família altamente real, um menino. E o Laio vai ter um romancinho, um vucu-vucu com esse menino, mas numa época que ainda
a homossexualidade não era muito... Segundo a lenda, porque o Édipo Rei é muito antigo, o mito, né? Não o teatro, esse mito era muito antigo. Dizem que foi o pai do Édipo que criou a pederastia, que criou a homossexualidade. Então, foi amaldiçoado o pai do Édipo. Toda a sua linhagem vai morrer, tudo vai morrer. Gente, o inferno vai morrer tudo. Morre o Édipo, as filhas do Édipo, os filhos... É uma maldição do capeta mesmo isso aqui. Pois bem... e a história do mito é contado normalmente bonitinho, assim, começo, meio e fim, em ordem cronológica. O Sófocles, que era um grande dramaturgo da época, o cara ganhava vários prêmios, né? Ele vai recombinar a história toda para ficar muito mais emocionante. Todo mundo sabia como terminaria a história. Então, ao invés de respeitar a ordem cronológica, nasceu o Édipo, o Laio, não... vai recombinar para ficar mais emocionante. Como começa a história, gente? Começa a história já o rei de Tebas, que é o Édipo, casado com a rainha Jocasta, e ele já tem 4 filhos, né? Que é Antígona, Eteócles também, são 4 filhos, todo mundo feliz. E tem, né, o cunhado, que é irmão da Jocasta, que é o Creonte. Há uma grande maldição sobre Tebas, que é um inferno, nenhuma planta, nenhuma semente frutifica neste lugar. É um negócio que está assolando demais o lugar e eles não sabem mais o que fazer. Uma coisa muito típica na Grécia, né, gente, não tinha Google Maps, não tinha previsão do tempo, não sabia essas coisas, não tinha satélite, mas tinha oráculo que ajudava. O oráculo, né, justamente... algum ser com dom de previsão do futuro, que através do Delfos, né, que é um lugar dedicado a Apolo, que é o deus da luz, do sol, coisa e tal, conseguia prever o futuro. Pois bem, estava todo mundo doido, a maldição não deixava a cidade. O cunhado do Édipo, que é o Creonte, ele vai lá no oráculo, né, vai perguntar o que foi que aconteceu. E o oráculo vai dizer, e o oráculo, gente, é um inferno, porque ele não fala assim, ó, Édipo, ele é filho do Laio e matou o Laio, não, vai dizer assim, é necessário extirpar o mal que assola essa cidade, é necessário matar o assassino de Laio. Mas assim, quem é assassino já responde, já que você tem o dom de prever o futuro, tudo não, é só um pedacinho da informação. O Creonte volta com a informação e diz pro Édipo, ó, o seguinte... Está dizendo que a maldição é porque está aqui presente o assassino do rei, o antigo rei, né? O antigo rei, que era o Laio. E temos que matar esse cara, porque senão vai ficar maldição aí. Pois bem, o Édipo era muito orgulhoso, gente. Porque o Édipo, a gente vai falar um pouco sobre isso depois, ele foi o que desvendou o enigma da esfinge. Então eu sou o homem mais perto do mundo, eu desvendei o enigma... e coisa e tal. Então ele diz, eu vou punir este homem que matou o antigo rei Laio será punido por mim, ó rei, o cara que desvendou o enigma, o tal. Pois bem, vem à terra lá em Tebas um vidente cego, um dos mais fortes, que é o Tiresias, né? Ele vem a mando do rei Édipo para, né, ajudar também nas mandingas, né, para saber o que vai ser, quem foi, como vai ser. E o Tiresias olha para o Édipo, olha não, né, gente, porque ele é cego, mas assim, sente lá o Édipo, daí ele sente um negócio estranho no ar ali. E o Tiresias, que é uma pessoa mais desagradável do mundo, porque ele sempre prevê coisa ruim, gente. O Tiresias olha não, gente, ele sente o Édipo e vai dizer pro cara assim, olha, meu querido, eu estou próximo do assassino de Laio. E o Édipo, que tipo de vidente tu é, cara? Um cegueta que não sabe nada do futuro. E o Tiresias, eu estou vendo Porque inicialmente o Tiresias não queria dizer, não vou dizer. Depois o Édipo convence e o Tiresias fala, eu estou aqui próximo ao assassino de Laio. O Édipo acha que é uma palhaçada. Ele vai questionar o dom do Tiresias, vai achar que é alguma piada do Creonte, vai afastar o Creonte também do reino, porque ele acha que ele vai resolver, porque tá todo mundo com informação contrária, informação errada, e justamente mostrando esse orgulho do rei, né, Édipo. E a Jocasta, sua esposa, vai dizer, olha, querido, para com isso, procurar oráculos, coisa não existe mesmo. Por exemplo, olha só, porque
todo mundo sabe, né, naquele momento, que a Jocasta era casada com o Laio, que morreu. O Laio morreu numa viagem, no meio da viagem, mas não sabe como. E o Édipo sabe disso, não sabe só que ela é a mãe dele, tá? O Édipo fala com a sua mãe, e a mãe dele, que não é a mãe dele ainda, né, que ele acha que é a sua esposa, e a Jocasta fala, querida, olha só, por exemplo, não acredita nesse Tiresias, que diz que tu é o que matou o Laio, porque, olha só, o Laio já procurou o oráculo há muitos anos, eu estava grávida, o oráculo falou que o filho ia matar o próprio Laio. Então, o que fez o meu marido quando descobriu que eu estava grávida? Com medo de o oráculo estar certo, pega e, assim que nasce o meu filho, vai se desfazer da criança, para que o anúncio do oráculo não se efetive. Então, meu filho foi por aí. Não acredita no oráculo, querido. Olha só eu aqui, sou prova que o oráculo não existe, ele já morreu. Só que o Édipo, gente, deu uma gelada. Ele ficou meio gelado, porque primeiro, o Tiresias disse que foi o Édipo que matou. A Jocasta diz que ela teve um filho, homem, que teria praticamente a idade do Édipo, e que esse filho foi retirado dos seus braços assim que nasceu. Por que o Édipo gela? Porque ele sabe que ele é filho adotivo dos reis de Corinto, que era uma região próxima a Tebas. Então ele sabia que era filho adotivo. E o mais legal, gente, é assim, ó, a verdade nessa peça, ela vai se construindo aos pouquinhos. Aqui ele tinha certeza que ele desvendaria a maldição e salvaria Tebas. Aí começa o Tiresias a tirar um pouco a confiança dele. Depois vem a Jocasta e fala que para ele não se preocupar. Mas quando ela fala isso, ele está mais preocupado ainda. Aí no meio da história aparece o mensageiro de Corinto avisando que o rei, né, de Corinto tinha morrido. Aí o Édipo fala, olha só, como o oráculo mentiu. Dizia o oráculo que eu ia matar o meu pai. E o meu pai de Corinto morreu de morte natural. Aí vai falar o mensageiro, não, fica tranquilo, senhor adotivo. Mais um momento que o Édipo vai ter um pedaço da verdade. Então, aos pouquinhos, o Édipo vai construindo uma certeza de que ele é justamente o filho de Laio. Pois bem, começa a desconfiança, gente, mas Jocasta jura de pé junto que o filho morreu, que realmente o filho morreu. Aí é informado ao Édipo que o homem que o levou para longe assim que nasceu ainda estava vivo, que era um camponês. E o camponês vem e fala justamente o que Édipo não queria ouvir, que quando Laio quis desfazer do filho, esse camponês, ele deixou o Édipo de perna para cima numa árvore, para que ele morresse, mas não morrer, né? Que não morresse imediatamente, que tivesse a chance de ser salvo por alguém. Por isso que o nome Édipo é pés inchados, porque o Édipo ficou muito tempo, o bebê amarrado com o pé para cima. Pois bem, e aí é que um serviçal do outro reino de Corinto salva o Édipo. Quando justamente o Édipo sabe da verdade, é o momento do reconhecimento, como diz Aristóteles. Depois de vários mensageiros aparecerem ao longo da obra contando um pouco da história, o Édipo tem certeza que é o filho de Laio, é o momento do reconhecimento em que o malfeitor, o criminoso, é identificado com o próprio herói. Isso é muito típico da tragédia grega. O cara quer tentar buscar o criminoso e descobre que o criminoso é si mesmo. E é uma grande, gente, é uma grande ironia. E aí eu vou parar para falar um pouco sobre o enigma da esfinge. Por que é uma grande ironia? Porque tudo isso começou porque Édipo quis fugir do oráculo. Quando ele morava em Corinto ainda, e seus pais eram reis, coisa e tal, o oráculo informou que ele mataria o pai e desposaria sua mãe. Para fugir
dessa maldição, o Édipo foge de casa. Então aqui começa o trajeto da ironia trágica. Eu não vou crer no oráculo, eu não vou crer nos deuses, eu vou fazer eu mesmo o meu destino. Aqui começa, nesse ponto da fuga de Édipo de Corinto, começa a fuga trágica. Pois bem, gente, só que, então, quando Édipo não crê no oráculo, ele toma sozinho uma decisão. Ele, um homem, sem oráculo, sem o místico, sem os deuses, toma uma decisão. Perfeito. Durante esse trajeto, ele vai encontrar quem? Um homem num carro, lá com vários soldados. E nesta briga, ele vai matar, sem saber quem é. Aqui, a segunda falta. Primeira falta, não acreditou no oráculo. Na segunda falta, assassinato. E mais, sem saber também, cometeu o parricídio, matou o pai. Né? Segunda falta. Mata, já era, não sabe quem é. E haverá aí um momento em que Tebas está sendo assolada por uma maldição, que é um monstro, né, que é a Esfinge, que ela lança um enigma e que ela está assolando também a cidade, né, amaldiçoada, essa Tebas, né, pessoal? A Esfinge vai lançar um enigma e ela só abandona Tebas se alguém desvendar o enigma. E ninguém, pessoal, todo mundo morre. E então, o negócio estava tão pesado que o Lai já tinha sido assassinado, estava a Jocasta sozinha, viúva, na terra, numa maldição total. E o Creonte falou o seguinte: gente, tá todo mundo morrendo, ninguém desvenda esse enigma. Pois aquele que desvendar o enigma casa com a minha irmã e vira o rei de Tebas. Aí que vem a terceira ironia trágica, a terceira transgressão. A Esfinge vai lançar uma pergunta, né? Qual é o animal, né, que pela manhã ele anda com 4 patas, que ao meio-dia anda com 2 patas, e ao entardecer anda com 3 patas? Pensa aí, pessoal. Pense um pouquinho aí, para o vídeo e pensa. Pois bem, o Édipo, o espertão, sabichão, grande herói, inteligente, coisa e tal, ele vai responder o seguinte: o homem. O homem é o animal que, ao amanhecer, tem 4 patas, porque é a infância do homem, é quando ele é ainda um bebê. Ao meio-dia, ele tem 2 patas, porque justamente ao meio-dia é o vigor do dia, né? E é o momento em que o homem tem mais vigor, a fase adulta. E por fim, ao fim do dia, ele tem 3 patas, que é justamente as 2 pernas e a bengala. O Édipo respondeu o enigma, só que vocês entendem, pessoal, que foi por ter respondido esse enigma que ele casou com a Jocasta, começou a piorar a questão. Ele já tinha matado o pai, já era um problema. Mas o maior crime é justamente contra a natureza da mãe, né? Que vai casar com a mãe. Mas o que possibilitou isso acontecer foi ele ter desvendado o enigma. E o grego não é trouxa, gente. Por que justamente esse enigma? Porque quando o Édipo responde que o que vai desvendar o enigma é o homem, vocês conseguem entender que ele está dizendo que quem tem o último saber é o homem e não os deuses? Percebem isso? Quando a resposta do enigma é o homem, já não são mais os deuses o centro do mundo, mas sim o homem. Perfeito? Então, esse enigma é um enigma que Édipo põe o homem como centro do mundo, despejando os deuses da sabedoria. Ele não ouviu o oráculo, né? Não ouviu o oráculo, fugiu do oráculo, disse que a resposta era o homem, e essa resposta era, quem sabe, gente, a Esfinge estava esperando justamente o Édipo chegar. Quem sabe a resposta certa não era o homem, mas era a resposta que o levava aos braços da mãe. Tá? Então, isso é uma crítica severa a esse momento da Grécia, 5 a.C., em que o homem grego já não estava tão ligado com o sacrifício dos deuses, com a religiosidade, já é um homem preocupado consigo, enquanto cidadão, com as leis, com o direito. Aqui o homem está mais materialista, não tão místico, e o grego do século V vai ver como um problema.
O Sófocles está colocando o Édipo como uma figura exemplar, aquele que transgrediu os deuses e que por isso tá sofrendo nessa expiação. E claro, esse mesmo homem que responde o enigma vai ser o homem que criou a maldição. Tudo começou com o homem, não foram os deuses que... Foi o homem que começou. Lembram que no começo do texto, o Édipo disse que ele iria punir o homem que cometeu toda essa maldição. E claro que no momento que ele descobre que foi ele mesmo, né, uma cena terrível, que ele descobre que ele matou o pai e desposou a mãe, teve 4 filhos com a mãe, gente, é uma coisa do outro mundo. Primeiramente, ele vai cegar-se, ele não vai se matar, ele vai cegar-se. Gente, o que significa este homem cego? Homem que não mais vê a luz. Ou seja, Édipo, ele é um cara que agora está ciente da sua ignorância. Houve uma lição? Houve uma lição. E ele é tão heróico, ele é tão divino, que ele foi capaz de se automutilar para se punir. Pessoal, vamos ser sinceros, se você descobre que você fez uma coisa errada, você vai lá e vai furar o olho, você vai fugir, você quer livrar a própria pele. O Édipo não, o Édipo, apesar de transgredir a lei, ele é um homem idealizado, ele é um grande rei. Então ele vai se punir. Nessa cegueira representa este homem que admite a sua ignorância e mais, quando o homem se cega, já não olha com os olhos naturais, mas sim os olhos da cultura, das regras, não cometa incesto, não cometas parricídio. Esse não vai cegar os olhos de Édipo. A partir de agora, não é mais o homem que faz as coisas, são as regras. Entende o que eu estou falando, pessoal? Isso é muito importante. A Jocasta, coitada, vai fazer o quê? Vai descobrir essa falta e vai se enforcar. Morre enforcada. Muitos dizem, né, que a psicanálise do século XIX, século XX, vão dizer que essa corda que a Jocasta se mata é o próprio cordão umbilical, que representa o cordão umbilical, essa coisa da mãe, né, que teve algo com o filho. E termina a história com esse Édipo sofrendo a punição, sendo tatuado pelas regras gregas. O Aristóteles, num texto chamado A Poética, pode dizer que Édipo Rei é a grande peça, é a grande tragédia, porque aqui tem tudo. Tem a falha, tem do Édipo, que o parricídio, incesto, o homem é o centro do mundo. Vai ter também o reconhecimento, o momento que o Édipo vai descobrir que ele realmente é o próprio agressor do pai. Vai ter a catarse, que é quando o Édipo se automutila e você sofre com ele a falta. E nesse momento, que é o desfecho, quando acaba a história, você sai do teatro muito limpo, porque você cometeu coisas que você não cometeria na vida real. Você fez coisas que você não teria coragem de fazer. Você fez, você foi punido e você volta para casa limpo. É uma tática fantástica que os gregos criaram para criar as regras. Não é à toa, gente, segredo, que os latinos, né, os romanos vão copiar tudo que os gregos fizeram. O direito romano, que é a origem do direito que nós temos, o direito romano foi inspirado em peças teatrais. Ou seja, essas leis que regem o homem surgiram em peças teatrais. Eu sabia o que era respeitar a lei, respeitar o pai no teatro. E para fechar a nossa aula de hoje, pense em Laio, o pai também é a lei, é a ordem, é o direito. Laio é muito mais que um pai, uma figura biológica. Uma figura é um nome, é a força, é a ordem, é a lei. Pessoal, esse texto é pesadíssimo. Não é à toa que o Sigmund Freud vai criar o complexo de Édipo. E é uma obra universal até hoje. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Até a próxima.